Se você já tentou convencer um diretor a investir em um programa de compliance e ouviu um não, o problema na maioria das vezes não é o compliance, é como você está apresentando isso. Porque quando você fala de compliance, o diretor ouve outra coisa, mais custo, mais burocracia, mais dificuldade na operação. E enquanto isso, a empresa continua tomando decisões no escuro, assumindo riscos que nem sempre aparecem na hora, mas que cobram a conta depois. Nesse vídeo eu vou te mostrar como mudar isso. Não com teoria, mas com casos reais. E no final do vídeo eu vou te dar um passo a passo claro de como apresentar isso para o teu superior de uma forma que ele não consiga dizer não. Se você é do jurídico ou do RH da empresa e sente que precisa de um programa estruturado, mas não consegue vender isso para o dono ou para os diretores, ou se você vê riscos acontecendo que poderiam ser evitados com compliance, esse vídeo é para você. Porque a verdade é que toda empresa tem capacidade de implementar compliance bem estruturado. O que falta é a argumentação correta para convencer quem toma a decisão. Antes de começar, deixa o teu like, isso ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas. Vamos lá? Para começar, a maioria das pessoas comete o mesmo erro quando tenta levar o compliance para dentro da empresa. Apresenta o compliance como algo importante, fala de governança, fala de ética, fala de boas práticas. Só que no geral o diretor não toma decisão com base nisso. Ele toma decisão olhando três coisas: risco financeiro, impacto na operação e o resultado. E quando você fala de compliance do jeito errado, o que chega para ele é outra coisa: mais custo, mais regra e mais gente travando o negócio. Então ele naturalmente vai dizer não. Agora, o ponto que você precisa mostrar é outro. Compliance é uma decisão de negócio. Você precisa mostrar o impacto real que o compliance pode trazer para o negócio. E eu não estou falando de cenário hipotético. É pegar casos reais de dentro da empresa e mostrar como um ajuste de procedimento pode mudar o risco ou o resultado. Um jeito bem simples de começar é pegar algum processo trabalhista, identificar um ponto que a empresa perdeu, mas que poderia ter sido evitado. Eu vou te trazer um caso real agora que você pode usar se não encontrar um bom exemplo na tua empresa. Há uns 10 anos, uma empresa foi processada por um acidente de trabalho. O funcionário pediu 500 mil de indenização. Para quem olhava de fora, parecia uma causa ganha para o funcionário. Acidente de carro indo visitar cliente, lesão grave, sequela permanente. Tudo levava a crer que a indenização seria alta. Mas não foi. E não foi porque a empresa não brincava com compliance. Dentro da empresa tinha uma política específica sobre viagens de trabalho dos consultores. Nada complicado. Era mais ou menos assim: os consultores não podiam dirigir mais de 6 horas no mesmo dia e nunca podiam ultrapassar 500 quilômetros. Agora, o que mais importa, a empresa não tinha só a política no papel, ela tinha um processo. O funcionário recebia a política por escrito, assinava comprovando que recebeu, ele fazia treinamento e assinava novamente, comprovando que tinha sido treinado. Documentação total, rastreável, comprovável. Um certo dia, o consultor ele tinha uma reunião muito importante e decidiu ignorar essa política. Ele dirigiu quase 700 quilômetros em um único dia. E aí aconteceu o que toda empresa teme: ele sofreu um acidente. Meses depois, ele entrou com um processo contra a empresa, pedindo mais de 500 mil reais em indenização. Mas sabe o que aconteceu? A empresa venceu o processo. Por quê? Porque ela tinha tudo documentado. Ela tinha a política, ela tinha um registro de recebimento, ela tinha comprovante de treinamento e tinha a assinatura do funcionário confirmando que sabia da regra. E ainda tinha mais. A empresa tinha registro de comunicado reforçando que segurança era prioridade. Inclusive um e-mail do presidente deixando claro que cumprir procedimento era mais importante do que prazo. Quando o juiz viu isso, não teve discussão. O funcionário escolheu desobedecer uma política clara da empresa. Resultado, a empresa evitou pagar R$500 mil. Agora pensa comigo. Uma política bem feita, bem comunicada, bem documentada, economizou mais de R$500 mil. Política sem processo, sem registro, sem evidência, não protege ninguém. O que protege é o conjunto: regra clara, comunicação constante, treinamento comprovado, documentação rastreável. É isso que separa uma empresa que perde um processo de uma que não paga nada. Esse é o primeiro argumento em ação. Compliance bem feito é proteção financeira. Quando você for falar com o seu diretor, não diga compliance é importante. Diga que uma política bem estruturada pode evitar uma condenação relevante e que isso pode ser implementado sem travar a operação. Porque essa é a chave. Compliance não é algo que vai parar o negócio, é algo que protege ele. E ainda existe um segundo argumento, e ele é ainda mais forte que o primeiro, porque toca diretamente no que o diretor realmente quer: resultado. O primeiro argumento fala sobre evitar perder. O segundo fala sobre começar a ganhar. Compliance bem implementado não só protege, ele economiza dinheiro. E economizar agora. Não é no futuro, não é abstrato. É número no final do mês. Para exemplificar, alguns anos atrás, um amigo meu, que é gerente jurídico, queria convencer o presidente da empresa a implementar o compliance. O problema é que o presidente tinha uma convicção clara: compliance era burocracia. Para ele era só papel, treinamento chato e exigência desnecessária. Então não fazia sentido nenhum aprovar nada nesse sentido. A gente sabia que não adiantava tentar convencer com argumento. Então a estratégia foi outra:
mostrar resultado. O gerente jurídico ele fez uma proposta bem simples. Me deixa implementar uma política, só uma. A gente faz o processo completo, comunicação, treinamento, documentação, e depois eu te mostro o resultado. O presidente topou, porque não tinha risco. Aí veio a parte estratégica, escolher a política certa. Foi feito um mapeamento para identificar onde estava o maior impacto financeiro possível, e aí encontraram um padrão claro. O time comercial tinha a agenda de viagem definida para o mês inteiro, tudo planejado, mas a maioria deixava para solicitar passagem poucos dias antes, ou até mesmo no dia. O resultado óbvio, eles pagavam muito mais caro pelas passagens. E é uma coisa que todo mundo sabe, passagem comprada com antecedência custa X, passagem comprada em cima da hora custa 2, 3, 4, 5 vezes mais. Então foi criada uma política bem simples. Toda passagem deve ser solicitada com pelo menos 30 dias de antecedência. Nada complexo, só questão de organização. A política foi implementada, teve comunicação clara, teve treinamento, teve toda a documentação. E aí começaram a acompanhar. Na primeira semana, alguns consultores já começaram a se adaptar. No primeiro mês, a maioria já entendeu. No terceiro mês, virou rotina. E aí veio o resultado. Em um único mês de aplicação efetiva da política, a empresa economizou cerca de 100 mil reais. Só em passagens. Uma política, um mês efetivo. Quando esse número chegou no presidente, não teve discussão. Ele aprovou o programa completo. De não para sim. Com um resultado claro. E esse é o segundo argumento. Compliance não é custo, é redução de risco e geração de resultado. Quando você fala isso para o diretor, você não está pedindo autorização. Você está apresentando uma oportunidade de melhorar o resultado da empresa. Agora, de forma direta, o passo a passo para você usar isso. O primeiro passo é escolher o argumento certo. Se o diretor é mais tendencioso a se preocupar com risco, usa o primeiro. Se está focado em resultado, usa o segundo. O ideal é usar os dois. O segundo passo, se você já ouviu um não antes, não tenta vender um programa inteiro de novo. Começa com uma política. Testa. Mostra o resultado. E aí vem justamente o terceiro passo, mostrar os números. Sem número, você não tem argumento. Com número, a conversa muda. Lembra disso, você não está pedindo para implementar compliance porque é o certo. Você está mostrando uma estratégia que protege e melhora o resultado da empresa. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o teu like. E se quiser mais conteúdo prático sobre compliance, te inscreve no canal. Valeu e até o próximo vídeo.